Olá, meus queridos ouvintes. Antes de começarmos nossa jornada pelos cantos mais sombrios do interior, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem seus fones de ouvido, abaixem as luzes e, se possível, fiquem sozinhos. O que vou contar hoje não é apenas uma história, é um aviso. E avisos devem ser ouvidos com atenção. Se você está dirigindo ou fazendo alguma atividade que precise de concentração, por favor, pare agora. Esta história exige sua atenção completa. Comentem aqui embaixo se vocês estão prontos, se conseguem sentir aquele friozinho na espinha que sempre antecede os relatos mais perturbadores do nosso interior brasileiro. Deixem um like se vocês acreditam que algumas fazendas guardam segredos que jamais deveriam ser descobertos. E se inscrever no canal. Bem, isso pode ser a diferença entre conhecer a verdade e permanecer na ignorante segurança da cidade grande. Agora, respirem fundo. Vamos para uma fazenda em Minas Gerais, onde o gado some sem deixar rastro, e os peões juram ouvir mugidos vindos de um curral que foi abandonado há mais de 50 anos. Meu nome é João Batista dos Santos, e durante 42 anos trabalhei como vaqueiro na fazenda São Sebastião, no interior de Minas Gerais, próximo à divisa com Goiás. O que vou contar aconteceu no último ano que passei lá, em 2019. E é a razão pela qual hoje moro numa pensão em Uberlândia, longe de qualquer fazenda, longe de qualquer curral. A fazenda São Sebastião sempre foi conhecida na região pela qualidade do seu gado. 2.000 cabeças de Nelore pastavam em seus 5.000 hectares de terra vermelha e capim gordura. Era uma propriedade próspera, moderna, com todas as tecnologias que uma fazenda poderia ter. Mas havia um lugar na propriedade que permanecia intocado pelo progresso: o Curral dos Esquecidos. O curral ficava na parte mais alta da fazenda, numa elevação cercada por ipês roxos centenários. Era uma construção antiga, de pedra e madeira, que o pai do atual dono, seu Antônio Marques, havia mandado construir nos anos 1960. Durante décadas, aquele curral serviu para apartar o gado, marcar bezerros e fazer os trabalhos necessários da lida. Mas em 1971, algo aconteceu que fez com que o local fosse abandonado para sempre. Seu Antônio nunca contava a história completa. Quando alguém perguntava sobre o curral abandonado, ele apenas balançava a cabeça e dizia: "Tem lugar que é melhor deixar quieto, menino. Tem lugar que não aceita mudança." Eu trabalhava na fazenda desde os 18 anos, e durante todos esses anos, o Curral dos Esquecidos permaneceu lá em cima, se deteriorando lentamente. As tábuas de madeira foram apodrecendo. O mato cresceu entre as pedras da cerca, mas ninguém jamais subia lá. Era uma regra não escrita: não se vai ao Curral dos Esquecidos. Os peões mais antigos sussurravam histórias sobre mugidos que vinham de lá nas noites de lua nova. Diziam que às vezes se via luzes piscando entre os ipês, como se alguém estivesse trabalhando com lanternas. Mas de manhã, quando alguém tinha coragem de olhar com binóculo da sede da fazenda, o curral estava sempre vazio, sempre silencioso. Eu nunca dei muito crédito a essas histórias. 40 anos lidando com gado te ensina a separar realidade de superstição. Mugidos na noite podem ser vento entre as tábuas velhas. Luzes podem ser vagalumes ou reflexos da lua. Pelo menos era isso que eu acreditava até dezembro de 2019. Foi no início da estação chuvosa quando começou a primeira série de desaparecimentos. 3 novilhos da melhor linhagem simplesmente sumiram durante a noite. Não havia sinais de cerca quebrada, não havia rastros de caminhão,
Não havia absolutamente nada que indicasse como os animais haviam saído da propriedade. Seu Antônio ficou preocupado. 3 novilhos representavam quase R$ 20.000 de prejuízo. Ele contratou um investigador particular de Uberlândia e intensificou a vigilância noturna. Instalou câmeras de segurança nos portões principais e contratou 2 vigilantes para fazer rondas durante toda a madrugada. Mas 2 semanas depois, outros 5 animais desapareceram. Desta vez, o estranho foi que os animais que sumiram estavam numa pastagem no centro da fazenda, completamente cercada por outras pastagens onde o gado permaneceu intocado. Era como se alguém tivesse escolhido especificamente aqueles 5 animais. As câmeras não mostraram nada. Os vigilantes juraram que não viram nem ouviram nada suspeito. O investigador particular ficou desconcertado e sugeriu que talvez houvesse um túnel subterrâneo ou algum tipo de dispositivo tecnológico sendo usado pelos ladrões. Foi então que Zé Pequeno, um dos vaqueiros mais antigos da fazenda, veio falar comigo numa tarde de dezembro. Zé tinha mais de 70 anos e trabalhava na São Sebastião desde antes de eu nascer. Ele me chamou para um canto e disse em voz baixa: "João, você reparou onde é que está sumindo o gado?" Eu não tinha reparado em nada específico, então ele pegou um galho e desenhou um mapa rudimentar da fazenda na terra vermelha. "Olha aqui", ele disse, marcando as pastagens onde os animais haviam desaparecido. "Todos os bichos que sumiram estavam nessas pastagens aqui. Você sabe o que essas pastagens têm em comum?" Olhei para o desenho e senti um calafrio subir pela espinha. Todas as pastagens onde o gado havia desaparecido ficavam numa linha direta entre os portões principais da fazenda e o curral dos esquecidos lá no alto. "Zé, você tá querendo dizer que..." "Eu não tô querendo dizer nada, João. Eu tô dizendo que tem 50 anos que eu trabalho nesta terra. E tem 50 anos que eu sei que aquele curral lá em cima não tá vazio como parece." Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras do Zé Pequeno, no padrão dos desaparecimentos, na história não contada do curral dos esquecidos. Resolvi que no dia seguinte iria perguntar diretamente para seu Antônio o que havia acontecido em 1971. Encontrei o patrão na manhã seguinte, revisando as contas da fazenda no escritório da sede. Seu Antônio era um homem de 65 anos, cabelos brancos, mãos calejadas de uma vida inteira trabalhando com gado. Quando perguntei sobre o curral abandonado, vi sua expressão mudar completamente. "João, em 40 anos você nunca perguntou sobre aquilo. Por que agora?" Contei sobre os desaparecimentos, sobre o padrão que Zé Pequeno havia notado, sobre minha crescente preocupação. Seu Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela na direção do curral no alto da colina. "Senta aí, João. Chegou a hora de você saber a verdade." Seu Antônio me contou que, em 1971, quando ele ainda era um jovem de 25 anos, ajudando o pai na administração da fazenda, eles tinham contratado um novo capataz para cuidar do gado. O homem se chamava Inácio Ferreira, vinha de uma fazenda no Pantanal e tinha fama de ser o melhor vaqueiro da região. Inácio era um sujeito estranho, alto, magro, com olhos muito claros, que pareciam enxergar através das pessoas. Ele nunca sorria, nunca participava das conversas dos outros peões e tinha métodos pouco convencionais para lidar com o gado. Aquele homem, disse seu Antônio, conseguia fazer o gado obedecer apenas com o olhar. Nunca vi nada igual. Os animais mais bravos ficavam mansos como cordeiros quando ele chegava perto.
Era como se ele tivesse algum tipo de poder sobre eles. Durante 6 meses, Inácio trabalhou na fazenda com resultados extraordinários. O gado engordava mais rápido, tinha menos doenças e os nascimentos aumentaram significativamente. A produtividade da fazenda nunca havia sido tão alta, mas havia algo perturbador no método de Inácio. Ele fazia todo o trabalho de apartação e marcação no curral dos esquecidos, sempre sozinho, sempre durante a madrugada. Quando os outros peões chegavam de manhã, o trabalho já estava feito, mas havia algo estranho nos animais que passavam pela lida de Inácio. Os bichos ficavam diferentes, continuou seu Antônio. Mais calmos, sim, mas era uma calma que não parecia natural. Era como se eles tivessem esquecido alguma coisa, esquecido de ser gado. O pai de seu Antônio começou a desconfiar quando percebeu que alguns animais marcados por Inácio apresentavam comportamentos bizarros. Vacas que deixavam de cuidar dos bezerros, touros que perdiam completamente o instinto territorial, novilhos que ficavam parados no mesmo lugar por horas, olhando para o nada. A situação se tornou insustentável numa noite de julho de 1971. O pai de seu Antônio decidiu subir até o curral dos esquecidos para ver o que Inácio realmente fazia durante suas lidas noturnas. Meu pai nunca contou exatamente o que viu naquela noite, disse seu Antônio com a voz trêmula. Ele desceu do curral às 5 da manhã, branco como papel, tremendo como vara verde. Reuniu todos os peões, demitiu Inácio na hora e mandou que ninguém mais subisse àquele curral. Inácio não protestou contra a demissão. Apenas pegou suas coisas, montou em seu cavalo e, antes de partir, olhou para o pai de seu Antônio e disse: "O senhor não entende o que eu faço aqui. Eu cuido dos esquecidos, e os esquecidos precisam de cuidado. Se o senhor me manda embora, quem vai cuidar deles?" O pai de seu Antônio respondeu que não havia ninguém lá em cima para ser cuidado, que o curral seria abandonado. Inácio sorriu pela primeira e única vez desde que chegara à fazenda. "Ah, seu Marques, sempre vai ter alguém lá em cima. Os esquecidos não vão embora. Eles ficam, e quando ficam com fome, eles descem." Naquela mesma noite, depois que Inácio partiu, começou a primeira série de desaparecimentos. 12 cabeças de gado sumiram sem deixar rastro. Nas semanas seguintes, outros animais desapareceram, sempre seguindo o mesmo padrão. Gado das pastagens entre a sede e o curral dos esquecidos. O pai de seu Antônio tentou de tudo, contratou vigias, instalou as melhores cercas da época, chegou até a trazer um padre para benzer a propriedade. Nada funcionou. Os desaparecimentos continuaram por 3 meses, até que, repentinamente, pararam. Durante 48 anos, disse seu Antônio, o curral ficou quieto. Eu cheguei a pensar que meu pai havia exagerado, que talvez Inácio fosse apenas um ladrão muito esperto. Mas agora, com esses novos desaparecimentos... Seu Antônio não precisou terminar a frase. Nós dois sabíamos o que aquilo significava. Depois de quase meio século, os esquecidos estavam com fome novamente. Naquela tarde, contra todos os conselhos de seu Antônio e as súplicas de Zé Pequeno, decidi subir até o curral dos esquecidos. 40 anos trabalhando naquela fazenda me davam o direito de saber a verdade, mesmo que fosse uma verdade terrível. A subida até o curral levou 20 minutos. O caminho estava coberto de mato e várias vezes tive que usar o facão para abrir passagem. Conforme me aproximava do topo da colina, senti uma mudança no ar. Ficou mais frio, mais denso,
como se o próprio ar estivesse carregado de alguma energia estranha. O curral dos esquecidos era maior do que parecia quando visto de longe. A cerca de pedra ainda estava sólida, mas as tábuas de madeira dos currais internos estavam em estado avançado de decomposição. Mato alto crescia entre as divisórias, e os ipês centenários projetavam sombras escuras sobre todo o local. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia insetos, não havia pássaros, não havia absolutamente som algum. Era como se toda a vida tivesse sido sugada daquele lugar. Entrei pelos portões principais, que estavam abertos e enferrujados. Minhas botas faziam um eco estranho no chão de terra batida, um eco que parecia se prolongar mais do que deveria. Caminhei entre os currais vazios, observando as tábuas carcomidas e as cordas apodrecidas que ainda pendiam de alguns postes. Foi quando cheguei ao curral central que vi as marcas. No chão de terra, parcialmente cobertas pela vegetação, havia centenas de cascos marcados. Não marcas normais de gado, essas eram diferentes. Eram mais profundas, mais definidas e tinham um padrão que não conseguia identificar. Algumas pareciam ter sido queimadas na terra, outras pareciam ter sido gravadas com algum tipo de ferramenta. Ajoelhei-me para examinar as marcas mais de perto, e foi então que senti o primeiro mugido. Não foi um mugido normal. Era baixo, longo e vinha de algum lugar que não conseguia identificar. Parecia vir da terra, como se houvesse animais embaixo do chão. Levantei-me rapidamente e olhei ao redor, mas o curral continuava vazio. O segundo mugido foi mais alto, mais insistente. Desta vez, consegui identificar a direção. Vinha de uma pequena construção de pedra no fundo do curral que não havia notado antes. Era como um pequeno celeiro, com apenas uma porta baixa de madeira escura. Aproximei-me da construção com o coração disparado. A porta não tinha fechadura, apenas uma tranca simples de madeira. Coloquei a mão na tranca e senti que ela estava gelada, apesar do calor da tarde. Abri a porta. O que vi do outro lado vai me assombrar pelo resto da vida. Não era um celeiro. Era uma espécie de túnel escavado na rocha, descendo para as profundezas da colina. As paredes eram lisas, como se tivessem sido polidas, e havia marcações estranhas gravadas na pedra. Não eram hieróglifos ou palavras, eram símbolos que pareciam se mover quando eu olhava diretamente para eles. Mas o mais perturbador eram os sons que vinham do túnel. Mugidos baixos, constantes, como se houvesse dezenas de animais lá embaixo. Mas não eram mugidos de animais vivos. Havia algo errado naqueles sons, algo que fazia minha pele se arrepiar e meu estômago embrulhar. Peguei a lanterna que sempre carregava e direcionei o feixe de luz para dentro do túnel. A luz parecia ser absorvida pela escuridão, conseguindo iluminar apenas alguns metros à frente. Mas naqueles poucos metros que conseguia ver, havia algo que fez meu sangue gelar. Ossos, milhares de ossos de gado, organizados em pilhas cuidadosas ao longo das paredes do túnel. Crânios, costelas, fêmures, todos limpos e brancos, como se tivessem sido cuidadosamente preparados. E entre os ossos havia cordas e correntes antigas, como se os animais tivessem sido amarrados antes do quê? Os mugidos ficaram mais altos, mais urgentes. Era como se os animais lá embaixo tivessem percebido minha presença e estivessem tentando me chamar. Dei um passo para trás, mas meu pé tropeçou em algo. Olhei para baixo e vi um livro velho, encadernado em couro escuro. Estava aberto numa página coberta de anotações manuscritas. Peguei o livro e direcionei a lanterna para as páginas.
Era o diário de Inácio Ferreira. As primeiras páginas descreviam métodos convencionais de manejo de gado, mas conforme avançava na leitura, as anotações se tornavam cada vez mais estranhas. Inácio escrevia sobre comunicação com o gado através de métodos ancestrais, sobre o verdadeiro propósito dos animais domésticos e sobre a necessidade de preparar oferendas para os guardiões subterrâneos. Uma passagem me chamou especial atenção. 15 de junho de 1971. Consegui estabelecer contato com os esquecidos hoje. Eles me mostraram a verdade sobre o gado. Não são apenas animais, são oferendas. Sempre foram oferendas. Os antigos sabiam disso, mas o conhecimento se perdeu. Eu vou restaurar a antiga aliança. Continuei lendo, mesmo com as mãos tremendo. 20 de junho de 1971. O ritual de preparação está funcionando. O gado marcado com os símbolos sagrados perde a vontade própria, tornando-se receptáculo perfeito para os esquecidos. Quando chegam ao túnel, não sentem medo, apenas aceitam seu destino. 25 de junho de 1971. Os esquecidos estão satisfeitos com as oferendas. Em troca, eles abençoam o resto do rebanho. A produtividade aumenta, as doenças diminuem. É uma troca justa. Eu cuido dos esquecidos e eles cuidam da fazenda. A última entrada estava datada de 15 de julho de 1971, o dia em que Inácio foi demitido. Marques me expulsou hoje. Ele não entende que eu sou o único que pode controlar os esquecidos. Sem as oferendas regulares, eles vão ficar com fome. E quando os esquecidos ficam com fome, eles tomam o que precisam por conta própria. Eles não vão esperar para sempre. Eles vão voltar. Fechei o livro com as mãos tremendo. Os mugidos vindos do túnel estavam ficando mais altos, mais insistentes. Era como se as criaturas lá embaixo soubessem que eu havia descoberto a verdade e estivessem tentando me chamar para dentro. Guardei o livro e comecei a recuar em direção à porta. Mas quando me virei, vi que a porta havia se fechado. Tentei abri-la, mas a tranca estava travada do lado de fora. Estava preso dentro da construção, sozinho com o túnel e os sons vindos das profundezas. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Não eram passos de botas, eram cascos. Centenas de cascos batendo no chão de terra do curral. Olhei pela fresta embaixo da porta e vi sombras passando do lado de fora. Sombras que tinham o formato de gado, mas se moviam de forma errada, muito fluida, muito silenciosa. Os mugidos vindos do túnel pararam repentinamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que os sons. Era como se tudo estivesse esperando alguma coisa. Então ouvi uma voz humana, mas distorcida, como se viesse de muito longe. João Batista dos Santos. A voz sabia meu nome. Vinha do túnel, das profundezas da terra. João Batista dos Santos, 42 anos cuidando do que não é seu. Encostei-me na parede, tentando me afastar o máximo possível da entrada do túnel. Os esquecidos têm fome, João. 48 anos de fome. Você pode alimentá-los. Você pode assumir o lugar de Inácio. Não. Consegui sussurrar. Eu não vou fazer isso. Então os esquecidos vão descer. Vão buscar comida na fazenda. Vão esvaziar todas as pastagens. E depois vão procurar outras fazendas, outras oferendas. A voz estava ficando mais próxima, como se estivesse subindo pelo túnel. Você pode parar isso, João. Pode salvar a fazenda, pode salvar o gado. Apenas precisa continuar o trabalho de Inácio.
Fechei os olhos e pensei em 40 anos de trabalho honesto, em 40 anos cuidando de animais vivos, saudáveis, normais. Pensei em seu Antônio, em Zé Pequeno, em todos os peões que trabalhavam na fazenda. Não, disse com mais firmeza. Nunca. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, subitamente, ouvi um ruído ensurdecedor vindo do túnel. Era como se centenas de animais estivessem subindo pelas paredes de pedra, mugindo e batendo cascos contra a rocha. A porta se abriu sozinha. Corri para fora da construção e vi que o curral dos esquecidos não estava mais vazio. Havia gado em todos os currais, mas não era gado normal. Os animais eram translúcidos, como fantasmas, e seus olhos brilhavam com uma luz azulada. Alguns ainda tinham marcas de cordas no pescoço, outros tinham ferimentos que nunca cicatrizaram. Eles me olhavam em silêncio, todos ao mesmo tempo, como se estivessem esperando uma decisão. Corri em direção aos portões, mas o gado fantasma se moveu para bloquear minha passagem. Não faziam som algum, apenas se moviam com aquela fluidez antinatural, sempre me impedindo de sair. Foi quando ouvi a voz de Inácio atrás de mim. Você não pode ir embora, João. Não pode contar para ninguém. Os esquecidos precisam de sigilo. Virei-me e vi Inácio Ferreira parado na entrada da construção de pedra. Ele não havia envelhecido um dia, desde 1971. Ainda era o mesmo homem alto e magro, com os mesmos olhos claros e penetrantes. Mas agora havia algo mais nesses olhos, uma fome antiga e terrível. Você teve sua chance de se juntar a nós voluntariamente, disse Inácio. Agora vai se juntar de qualquer forma. O gado fantasma começou a se aproximar. Conseguia ver através de seus corpos translúcidos, mas ainda assim, eles bloqueavam completamente minha passagem. Conforme se aproximavam, sentia o ar ficar mais frio, mais denso. Foi então que ouvi o som de um motor lá embaixo na estrada. Olhei por cima da cerca de pedra e vi a caminhonete de seu Antônio subindo a trilha íngreme. Atrás dele vinham mais 2 carros, o do investigador particular e o da polícia local. Seu Antônio, gritei com toda a força dos meus pulmões. Aqui em cima, no curral. Inácio rosnou de raiva. Você não deveria ter feito isso, João. O gado fantasma parou de se mover. Inácio olhou para eles e depois para mim, como se estivesse calculando suas opções. Isto não acabou, disse ele. Os esquecidos vão ter sua comida. Se não for você, serão outros. Há muitas fazendas na região, muitos vaqueiros. Inácio fez um gesto com a mão e todo o gado fantasma simplesmente desapareceu. Não se dissolveu gradualmente, apenas deixou de existir, como se nunca tivesse estado lá. Quando olhei novamente para a construção de pedra, Inácio também havia sumido. Seu Antônio e os outros chegaram ao curral 10 minutos depois. Encontraram-me sentado no chão, tremendo, ainda segurando o diário de Inácio. Contei tudo o que havia visto, mostrei o túnel, entreguei o livro como prova. O investigador particular desceu no túnel com equipamentos profissionais. Ele confirmou que havia milhares de ossos de gado lá embaixo, organizados em padrões rituais. Também encontrou evidências de que o túnel era muito mais antigo que a fazenda, provavelmente construído pelos indígenas que habitavam a região antes da colonização. A polícia classificou o caso como rituais de bruxaria com sacrifício de animais e encerrou a investigação. Oficialmente, Inácio Ferreira foi considerado um criminoso foragido. Extraoficialmente, ninguém queria se aprofundar na verdade sobre o Curral dos Esquecidos. Seu Antônio mandou dinamitar o túnel
e depois construiu uma capela no local. Também instalou um sistema de vigilância 24 horas em toda a fazenda. Os desaparecimentos pararam imediatamente após a destruição do túnel. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. 2 semanas depois de deixar a fazenda São Sebastião, comecei a receber notícias preocupantes de outras propriedades da região. A fazenda Santa Rita, a 15 quilômetros de distância, havia perdido 20 cabeças de gado numa única noite. A fazenda Boa Vista reportou desaparecimentos estranhos na semana seguinte. Sempre o mesmo padrão: gado de qualidade, sem rastros, sem explicação. E sempre, nas fazendas onde o gado desaparecia, os peões relatavam a presença de um homem alto e magro, com olhos muito claros, que se oferecia para trabalhar como capataz. Inácio estava cumprindo sua ameaça. Os esquecidos estavam se espalhando. Hoje, 3 anos depois, vivo nesta pensão em Uberlândia. Não trabalho mais com gado. Não posso. Toda vez que vejo uma fazenda, toda vez que ouço um mugido, lembro do curral dos esquecidos e do que vi lá. Mas o pior de tudo são as notícias que chegam até mim. Fazendas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, todas reportando o mesmo problema: gado que desaparece sem explicação. E sempre, a presença de um capataz misterioso que aparece oferecendo seus serviços logo antes dos desaparecimentos começarem. Os esquecidos estão se espalhando e Inácio está alimentando-os, uma fazenda de cada vez. Se você trabalha no campo, se conhece alguém que trabalha com gado, passe este aviso adiante. Se um homem alto, magro, com olhos muito claros aparecer procurando trabalho, não o contratem. Não importa quão boas sejam suas referências, não importa quão desesperados vocês estejam por mão de obra qualificada. Mandem ele embora, imediatamente, porque os esquecidos nunca param de ter fome. E uma vez que eles encontram uma nova fonte de alimento, eles nunca mais vão embora. Acreditem em mim. Eu vi o que eles são capazes de fazer. E tenho certeza de que, em algum lugar do interior brasileiro, neste exato momento, Inácio Ferreira está construindo um novo curral, cavando um novo túnel, preparando novas oferendas para criaturas que deveriam ter sido esquecidas há muito tempo. Os esquecidos estão famintos, e eles estão vindo. E aí, meus queridos ouvintes, conseguiram chegar até o final sem sentir aquele friozinho na espinha? Comentem aqui embaixo se vocês acreditam que algumas tradições antigas são mantidas vivas por uma razão. E se vocês conhecem alguma história parecida do interior brasileiro. Não se esqueçam de deixar o like se a história os impressionou e se inscrevam no canal para mais relatos assombrados do nosso Brasil rural. Na próxima semana, vou contar a história do Açude dos Afogados, uma represa em Pernambuco, onde os moradores juram que ainda se ouve o choro das crianças que desapareceram nas suas águas há mais de 20 anos. Até a próxima. Se é que vocês vão conseguir dormir tranquilos depois desta história.